Olá, meus amigos! Bem-vindos ao meu canal Estamos Together e hoje nós vamos falar sobre o Simple Past. O que seria o Simple Past? É o passado simples. Eu tive muitas dúvidas referente a como eu falava as coisas no passado, porque em inglês tem muitas formas. Eu vou abordar agora só o passado simples, depois mais pra frente eu vou falar um pouco sobre o Present Perfect, e porque também é uma outra forma de falar as coisas no passado. Mas eu acredito que a gente aprendendo a base, né, a parte simples, bem aprendida, a gente não esquece e tem mais facilidade na hora de falar. Então, frequentemente, quando nós queremos dizer algo no passado em inglês, a gente acaba usando o verbo regular. O que seria esse verbo regular? São os verbos que quando a gente pronuncia ele no tempo passado, a gente acrescenta o ed no final desse verbo. Como que ficaria isso? Por exemplo, quando eu falo o verbo trabalhar, que é work, ele fica worked. Quando eu falo stop, fica stopped. Então, a gente acrescenta o ed no final do verbo. Isso são os verbos regulares. Às vezes, a gente precisa usar um verbo irregular. O que seria esse verbo irregular? Então, aí é que tá. Para você descobrir qual que é o verbo que você precisa usar para falar corretamente no passado, você precisa consultar uma tabela, porque isso referente a falar um verbo no passado e esse verbo é irregular. Por que ele é irregular? Porque ele não tem uma regra só, assim como o verbo regular, que você acrescenta o ed. Então o irregular, ele muda, ou ele muda uma vogal, ou ele muda completamente, ou ele não muda nada. Então, o que seria o ideal? O ideal é que quanto mais você pratica, quanto mais você se esforça, tenta falar com nativos, ou assiste a vídeos, começa a prestar atenção no verbo que eles falam no passado. Eu vou dar aqui um exemplo. O verbo go, quando a gente fala go no passado, ele vira went. Então, ele mudou completamente. Alguns verbos não mudam. Por exemplo, o verbo shut. Esse verbo ele não muda no passado, então você continua falando shut. Então, essa é a regra principal, quanto a falar coisas no passado que estão no verbo regular ou irregular. Bom, então eu vou falar aqui duas frases para exemplificar bem a aplicação do verbo irregular e do verbo regular, para você ver como que fica usando eles numa frase. Primeiro, eu vou falar uma frase no verbo regular, então você nota que eu vou acrescentar o ed no final dos verbos. Então a frase seria: We invited them to our party, but they decided not to come. Então, você nota que eu disse invited e they decided. Então, são dois verbos que eu usei no passado acrescentando o ed. Isso é um verbo regular. Agora eu vou falar a segunda frase no verbo irregular. Eu vou usar o verbo to go, só que no passado. Então, ele vira went. Então, ficaria assim: I went to the movies 3 times last week. Eu fui ao cinema 3 vezes na última semana. Então, você nota que o go virou went. Então, isso é um verbo irregular. Às vezes ele muda, às vezes não. No caso do go, ele mudou completamente. Virou went. Bom, dentro do Simple Past também tem, você usa o did ou o didn't. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de entender como que usa o did ou didn't. Eu confundia tudo. Mas agora eu entendi e eu vou explicar de uma forma bem simples pra vocês e nunca mais vocês vão esquecer. Então assim, o did a gente usa quando a gente precisa fazer uma pergunta ou responder uma pergunta no passado. Por exemplo, se eu perguntar Did you go out last night? A resposta seria, no caso, afirmativo. Yes, I did. Se a resposta for negativa, eu vou usar o didn't. No, I didn't. Isso porque a gente pode usar o didn't ou o did para enfatizar as coisas
ou no caso para economizar, para não precisar falar a palavra inteira, porque também pra quê, né? A gente mesmo que é brasileiro, às vezes a gente encurta porque eles não podem encurtar também, não é verdade? Então, mas você pode falar a frase inteira se você achar que ficaria melhor, né? Por exemplo, no, I didn't go out last night. E como pra você, às vezes, usar o did dando ênfase no que você tá falando, você também fala yes, I did go out last night, pra dar ênfase que você saiu. Então, o did, ele é usado nesses três casos. Ou pra você perguntar coisas, ou pra você negar coisas, ou pra você enfatizar as coisas. Claro que quando você usa o did fazendo uma pergunta, você vai usar o did respondendo. Lembrando que quando você usa o did ou didn't, o verbo na frase que você está falando continua da forma infinitiva. Ou seja, você percebeu que quando eu usei o verbo go, eu não mudei ele. Então você não muda, porque o did ou didn't já indica que você está falando sobre alguma coisa no passado. Isso é uma coisa que você precisa muito lembrar, porque às vezes a gente confunde quando que a gente usa went, quando que a gente usa o verbo ed, muda o verbo para o final ed. Então isso é uma coisa muito importante de você lembrar. Quando você está usando did ou didn't, não muda o verbo, ele continua no infinitivo, tá bom? Só mais uma coisinha que eu não posso deixar de explicar antes do vídeo terminar. Quando você está usando o verbo to be no passado simples, no simple past, você precisa usar was ou were. O que seria isso? Was é estava ou era, e were é a mesma coisa, estava ou era ou foi. Só que quando você precisa usar was ou were, você precisa entender que você só vai usar was quando você se referir à primeira pessoa do singular ou à terceira. No caso, he, she, it. Quando você precisa usar as demais, você vai usar o were. Então eu vou usar aqui uma frase empregando as duas formas de usar was e were. Por exemplo, I was angry because they were late. Então você percebe que quando eu usei a primeira pessoa I, eu falei was. Quando eu usei they, eu usei were. E é assim a regrinha geral para usar o verbo to be dentro do simple past, ok? E para usar o was ou were na forma negativa, você vai usar o wasn't no caso de usar o verbo to be falando sobre a primeira ou a terceira pessoa do singular, que é I, he, she, it. As demais, que é you, we e they, você vai usar weren't. Então, como que ficaria numa frase isso? No caso da primeira pessoa, eu vou falar I wasn't angry. Agora, vamos supor que eu queira usar o they, então vai ficar they weren't angry. Então essa é a forma para você falar a frase de forma negativa. Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo, que era explicar o simple past de uma forma simples. Lembrando aqui que o que a gente viu foi verbos regulares, verbos irregulares, uso do did, do didn't, uso do was e do were, e do wasn't e weren't. Então, espero que vocês tenham bem aprendido essa parte, porque é muito importante quando a gente precisa se comunicar no tempo passado. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigada a todos vocês, meus amigos, que têm curtido e que têm assistido os meus vídeos, que têm aumentado aqui as visualizações, porque isso me ajuda muito. Então, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, toda semana eu vou postar um vídeo. E já vai dando seu joinha aí, já clica lá no sininho para receber notificação quando eu lançar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo e estamos together. Beijão, pessoal. Até o próximo.